Queridíssimos estudantes, sejam bem-vindos ao nosso novo espaço de discussão, a nossa nova disciplina, que é a disciplina de Ética Aplicada à Enfermagem. Como vocês verão, essa é uma disciplina completamente diferente da disciplina de Farmacologia que vocês acabaram de sair. Ela é uma disciplina onde algumas coisas parecem já ter algumas normatizações, mas quando nós adentrarmos aí nesse caminho dos dilemas bioéticos, de repente todas as verdades que nós parecemos ter construídos até então, até esse início dessa nossa bagagem dentro da enfermagem, de repente tudo isso vai se mostrando insuficiente para resolver algumas questões que são tão caras e que são tão delicadas dentro dessa questão da natureza humana, da vida humana, né? Lá na nossa disciplina, nós começamos a debater três conceitos muito importantes. O primeiro conceito é esse conceito de ética, como um espaço onde a gente pensa em questões que são tratadas pela humanidade de uma forma atemporal. São questões que a gente não tem grandes dúvidas. A gente não tem grandes dúvidas que se a gente cometer um assassinato, se a gente roubar o outro, nós estamos entrando aí em um campo aonde de Oiapoque ao Chuí, né, do Japão até a pontinha lá da Venezuela, nós vamos perceber que isso são questões que atingem as pessoas, independente da sua raça, independente do seu credo, do seu país, da sua nacionalidade e do seu povo, né? Mas a gente também vai observando que existem algumas questões que são muito voltadas a essa nossa natureza humana, que parece não estar tão claro, que parece não ter limites tão bem estabelecidos. Porque a gente vai percebendo que existem algumas questões que são tangentes a essa questão da natureza humana, dessa vida humana, que parece dividir opiniões, aonde determinados grupos têm percepções diferentes, lançam olhares diferentes para essa mesma questão. Então, nós vamos perceber questões como eutanásia, distanásia, aborto, né? A questão relacionada à área de álcool e outras drogas, onde nós percebemos que existem vários grupos, várias opiniões que emitem juízos de valor, juízos morais em cima de um problema. Problema esse que pode ser analisado sobre as mais diversas nuances. E sobre questões que são delicadas, questões que são tangentes, essas questões civilizatórias, às vezes essa visão moral, essa visão que é compartilhada por determinado grupo, parece não ser o suficiente. Parece não ser o suficiente porque em determinados momentos a minha visão de mundo toca a visão de mundo de uma outra pessoa que é completamente diferente de mim. E aí, para essas questões onde essas diferentes visões de mundo parecem se encontrar e parecem encontrar nesse encontrar no encontro é ótimo, né? Mas parecem vivenciar nesse encontro um grande espaço de conflito, é justamente aí aonde atua a legislação, né? Então, é justamente nesse ponto, nessas questões bioéticas que a gente viu lá na apostila, que nós percebemos que o nosso código de ética profissional e que a legislação do profissional da enfermagem, ela vem a parar estas. Ela vem numa perspectiva de uniformizar a nossa prática. Uniformização essa que ela visa oferecer segurança ao cliente, ao usuário que vai requerer os nossos serviços, mas que também garanta a nossa segurança. Uma vez que eu sabendo exatamente o que é que me rege, sabendo exatamente quais são alguns limites que parecem estar estabelecidos, eu me sinto mais confortável. Eu me sinto mais confortável de ser um ser humano que porta-se dentro de um ambiente profissional.
Ser humano esse que tem toda uma trajetória, ser humano esse que foi criado em determinado espaço, em determinados hábitos, costumes familiares, dentro de determinadas regras, preceitos religiosos. Então é um ser humano, Evane, que vem cheio do seu repertório, cheio da sua bagagem e que lá no beira-leito, lá na unidade básica de saúde, lá no ambiente domiciliar, eu vou encontrar um outro ser humano com outro repertório que muitas vezes vai ir de encontro, ou seja, vai chocar e vai conflituar com tudo aquilo que eu compreendo dentro daquilo que eu entendo de mundo, né? Então, uma questão que eu acredito que seja muito interessante para a gente começar a debater, pensando nessas questões tangentes à ética e à moral, é a gente pensar um pouquinho sobre a questão do espaço que as práticas religiosas e que as práticas espirituais alcançam hoje dentro dos espaços de saúde, né? Professora Evane vem de 2 espaços, né, de 2 vivências profissionais onde observa-se e debate-se com muita força a questão da religiosidade e da espiritualidade dentro dos serviços de saúde. A saber, nós temos as práticas religiosas debatidas dentro das unidades de cuidados paliativos, que são unidades onde vê-se no cotidiano o processo de finitude de uma forma muito desnuda e todas as questões humanas que são inerentes a esse encontro com esse fim que se aproxima. Mas também vejo dentro da minha prática enquanto profissional da saúde mental esses seres humanos que veem também essa prática espiritual e essa prática religiosa tão latente, tão pedindo espaço dentro desses serviços de saúde para ser visto. Lindo, professora, pelo que você está dizendo, parece ótimo, né? Parece muito adequado que a gente ofereça o espaço da prática religiosa, né, professora? E parece também muito adequado, já que a questão do direito à religiosidade, o direito à espiritualidade, o direito do posicionamento político ideológico, já que isso parece ser um direito, se é direito do meu usuário, também é meu direito. Então é meu direito fazer a minha oração no espaço em que eu trabalho, é meu direito falar vai com Deus, meu querido paciente, bom dia, que Deus te abençoe. Mas, gente, quando a gente pensa nessa relação de direitos e deveres, sobretudo na relação de direitos, a gente precisa pensar numa relação que é dialógica, aonde, embora eu tenha um direito, ele é um direito que é cerceado pelo direito do outro. Ou seja, eu exerço o meu direito até onde o meu direito não infrinja e não regre, não impeça que o outro tenha esse direito dele também cerceado. No espaço profissional, isso se faz particularmente delicado, por quê? Porque embora eu tenha o direito de exercer a minha espiritualidade, a minha religiosidade, parece que o exercício da minha religiosidade, da minha espiritualidade, pode ir ao encontro do que o outro compreende de mundo, do que o outro compreende dessas questões que parecem transcendentais a essa vivência humana. Então, esse outro com quem eu me encontro, ele pode ser um outro que tem credos, que tem percepções de mundo, que pratica ritos religiosos, frequenta espaços religiosos, que são espaços religiosos que não conversam com os meus espaços. E enquanto profissional, eu preciso entender que, embora enquanto cidadã lá fora eu exerça determinados direitos, enquanto profissional da saúde, eu preciso respeitar o espaço daquele que é cuidado e que dentro desse espaço
aquilo que é imperativo, é aquilo que é protetivo para quem é cuidado. Lá, quando a gente vai olhar na nosso código de ética, no artigo 25, diz mais ou menos assim, que nós temos o dever de fundamentar as relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opiniões e de posições ideológicas. Isso reflete nessa perspectiva de deveres essa relação que é dialógica. Tudo bem? Então, compreendendo essa relação dialógica, a gente pensa lá na prática, né? Eu, professora Evane, vou contar um caso, não vou dizer nomes, não vou dizer aonde, mas eu vivenciei uma situação X, aonde eu estava dentro de um espaço, aonde eu tinha um usuário ateu sob o cuidado da equipe. E esse usuário ateu, ele estava vivenciando um processo ativo de morte, ou seja, um processo ativo de morte onde a gente observa várias características em que a gente vai observando a falência lenta, progressiva de todos os sistemas orgânicos desse indivíduo. E dentro desse processo ativo de morte, nós observamos que esse indivíduo, ele tem momentos de extrema lucidez. E nesses momentos de extrema lucidez, nós percebemos esse indivíduo querendo sanar todas as dívidas. Nós percebemos esse indivíduo tentando resolver conflitos, tentando repensar as suas questões, tentando pedir perdão. Então, é nesse momento onde esse indivíduo ele vai começar a pensar aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, e dentro dessa balancinha que ele vai colocando aí, ele vai solicitando para essa equipe de enfermagem algumas questões. Esse indivíduo em específico era um indivíduo ateu. E ele era um indivíduo que, naquele momento de morte, ele se percebia naquela ambivalência do porvir, naquela ambivalência do e agora? Tá chegando o fim? Quando eu fechar os meus olhos, nada mais vai existir? Então, naquele momento, várias questões existenciais, elas começaram a se pronunciar na vida daquele indivíduo. E a partir dessas questões, em um momento ali de fragilidade, eu tinha uma funcionária, uma das cuidadoras dentro da equipe, que tinha uma fé X. E dentro dessa fé X que ela tinha, que é dela, ela entrou dentro do quarto daquele usuário e começou a trazer o que ela compreendia dentro da visão dela de espiritualidade e religiosidade, conforto para aquele que morria. Só que compreendam aquilo que ela a vida inteira se preparou, que ela compreende como o porvir após a morte, para aquela pessoa que estava morrendo, era algo que ela negou a vida inteira. E nesse momento final, onde a gente realmente pensa, a gente se debate, a gente vê esse grande muro de depois desse muro existe ou não existe? Será que a minha existência acaba aqui? E ela começou dentro desse discurso religioso X que ela apresentou ali, na frente daquele indivíduo, ela começou a trazer à tona diversos sofrimentos psíquicos intensos e começou a tornar aquele processo ativo de morte mais doloroso e mais custoso. Então, nesse momento, é um momento onde a gente pensa na nossa humanidade que toca a humanidade do outro. A gente pensa na questão ética. A gente pensa em uma ética em que eu, Evane, tenho muita clareza que no meu momento ativo de morte eu não quero que ninguém torne esse processo mais doloroso, mais conflituoso do que ele naturalmente, dentro da nossa psique e da nossa compreensão humana, ele já parece se apresentar, né? Mas quando a gente pensa nesse espaço de espiritualidade dentro dos serviços de saúde, nós podemos pensar também em perspectivas de espiritualidade que podem se apresentar
de uma forma protetiva, tudo bem? Nessa situação específica, eu peço licença para utilizar nomes de religiosidades, de religiões, com todo respeito a cada uma dessas crenças, mas apresentar uma situação de um quadro aonde essa religiosidade ela pode ou não se apresentar como uma característica protetiva ou uma característica que pode ser disruptiva de um sofrimento, a depender do que aquela pessoa acredita. Então, eu vou contar de uma história X de uma família X, aonde ela é uma família que ela tinha uma religiosidade cristã, católica, mas era uma família que, embora tinha uma religiosidade estabelecida, era uma família que tinha muita clareza de que existem vários credos. E aí, nós tínhamos dentro do lar dessa família uma criança, né? Ele estava entrando na fase da adolescência. E essa criança entrando na fase da adolescência começou a falar para aquela família que ela via espíritos. Começou a falar para aquela família que ele, enfim, via coisas que não era partilhado por aquela família. Então, se ele perguntasse para o outro, aquilo para o outro não existia, mas para ele era uma coisa absolutamente real. Quando nós estivermos na nossa próxima disciplina, que a gente começar a debater um pouquinho dos transtornos, vocês vão rememorar um pouquinho disso que eu estou contando para vocês entenderem um pouco de como esse sofrimento ele se instala. Mas até então, vamos nos ater ao que de fato importa para o caso. Então, se esse adolescente ele tivesse nascido numa família ateia, numa família que não acreditasse em algo que fosse transcendental, provavelmente aquela família ateia olharia para ele como uma pessoa que estivesse desenvolvendo um quadro patológico. E dentro daquilo que nós vamos conversar mais lá na frente na saúde mental, a gente compreende que esse diagnóstico ele pode ter diversos impactos negativos na vida desse indivíduo. Mas essa família que tinha uma religiosidade católica, que acreditava que essa religiosidade, que essa vida, ela não finalizaria aqui nesse momento da morte, ela começou a buscar numa outra religiosidade que não era dela, que era, no caso, a religiosidade espírita, um espaço onde esse adolescente buscasse o conforto espiritual necessário para aquilo que poderia se apresentar como um sofrimento. Mas dentro de uma religiosidade X que conseguiu assistir aquela demanda espiritual, religiosa que ele tinha, ele se desenvolveu e é hoje um homem muito bem formado, um homem muito bem... desenvolvido, meu Deus, muito bem sucedido, né? Então, ele é uma pessoa que cursa a sua vida da forma como ele acredita, né? De uma forma saudável, de uma forma funcional. Então, pessoal, a gente começa a pensar que nós temos dentro desse espaço uma prática espiritual e uma prática religiosa que pode se apresentar de uma forma que é protetiva e de uma forma que possa potencializar sofrimentos. Mas qual é a tônica? Porque se eu falei para vocês que a gente tem o dever de permitir realmente que essa diversidade de opiniões, essa diversidade ideológica, ela se ponha, qual é a tônica de toda essa dialógica que parece um pouco ambivalente, que parece um pouco contraditória para a gente? Quem determina essa tônica sempre vai ser esse usuário, tá? Então é importante que dentro das nossas equipes nós consigamos identificar quais são os profissionais de saúde que têm uma formação ampla para assistir ao sofrimento e às demandas espirituais que se apresentam dentro desse contexto. Então, para aqueles que não conhecem,
nós temos o serviço de capelania. A capelania é um profissional que tem um amplo conhecimento sobre espiritualidade. Ele pode ser um pastor, ele pode ser um padre, ele pode ser um pai de santo, ele pode ser um médium, ele pode ser um rabino. Mas, independente do credo que ele assume para a vida espiritual e religiosa dele, ele é um profissional que é capaz de ouvir o sofrimento espiritual do outro e, a partir disso, ele conseguir identificar quais são os atores que podem auxiliá-los nesse processo. Então, se ele vai ouvir esse sofrimento e ele perceber que às vezes não é um sofrimento que só apenas a religiosidade abarca, que ele vai necessitar de um suporte psicossocial, ele vai buscar essa equipe. Ou então ele vai ser um profissional que vai perceber que às vezes ele vai precisar de ter um ritual indígena que tem a ver com a sua ancestralidade. Vai ser o profissional que vai buscar lá na aldeia, que vai buscar lá na tribo, quem é o cacique ou o pajé responsável para promover esse conforto espiritual que esse cliente necessita. Tudo isso, gente, para a gente entender que, quando lá no artigo 48 fala sobre a assistência espiritual que respeita a pessoa e que respeita o representante, quando a gente está falando de uma proibição lá no nosso artigo 68 de a gente, na nossa posição de poder profissional, impor opiniões, impor ideologias políticas, preconceitos, isso significa que as práticas espirituais e religiosas, elas precisam ser respeitadas segundo a tônica de quem é cuidado e segundo os conceitos e a supervisão de um profissional de saúde que seja habilitado a lidar com as questões de espiritualidade dentro dessa prática. Professora, sou técnico de enfermagem e assisto o processo de terminalidade de vida de um indivíduo que é evangélico. Eu sou evangélica. Posso estar com ele? Posso fazer uma oração com ele? Pode. Pode, por quê? Porque você foi convidado a participar de algo que faça sentido na vida dele. Professora, fulano de tal já me falou que ele é evangélico e eu sou evangélica. Posso propor uma oração para ele? Não. Não cabe a você. A tônica das necessidades espirituais nunca vão partir do profissional. As tônicas de natureza espiritual e religiosa vão partir desse paciente. Caberá a nós, profissionais, termos uma visão ampliada daquela situação de modo a promover ou não esses espaços e entender se aquela prática religiosa ela vai ser ou não protetiva naquele caso. Aí, se é protetiva ou não, isso é uma questão que transcende aqui os limites da nossa disciplina de ética. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso lá na disciplina de saúde mental, mas lembrem-se que sou católico, sou evangélico, sou umbandista, sou espírita, sou de uma tribo, sou judeu. Independente do que você é na sua vida, a sua religiosidade, ela fica guardada para você. Ela fica guardada para a sua proteção. Nunca ela deve ser estendida como algo imposto ao outro. E quando eu estou falando de imposto, eu não estou falando, professor, estou pedindo permissão para rezar. Também não cabe. Você não deve pedir, porque no seu espaço de poder, pedir, sugestionar práticas religiosas vai diretamente de encontro com o nosso código de ética. Tudo bem, pessoal? Se tiverem maior interesse em debater a questão,
estarei aberta. O fórum, além da nossa questão que eu vou propor para vocês para ser debatido, o nosso fórum ele também vai permitir que nós debatamos lá. Teremos na nossa aula síncrona espaços para tirarmos dúvidas sobre essas questões que surgirem no fórum, essas questões que surgirem na nossa videoaula de agora e também as questões que porventura surgirem durante a leitura da nossa apostila e do nosso código de ética, tudo bem? Então, foi um grande prazer, fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse novo espaço. Espero que seja um período agradável para todos nós, de grande aprendizado, e vejo vocês na nossa aula síncrona. Um beijo!